Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli, aqui do 3R Capacita, e nesse bloco, dentro do nosso curso de elaboração de LOA, ou da Lei Orçamentária Anual, a gente vai falar sobre a estrutura da administração pública dentro do processo de elaboração da LOA. Principalmente no que tange a empresa estatal dependente, ou seja, a gente vai na bola dividida, porque os outros não vai ter problema. O problema se chama empresa estatal dependente. Então, o foco desse bloco é você ter segurança para dentro do processo de elaboração da LOA, você ter essa competência básica, que não é tão básica, chega até a ser intermediária, para saber classificar uma empresa independente ou independente, porque dependendo de onde você classificar, isso vai impactar ou o orçamento fiscal e seguridade social ou o orçamento de investimento. Seguinte, você tem a administração direta, que vai ter os poderes, órgãos setoriais, órgãos singulares e fundos. Você vai ter a administração indireta, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Você está vendo que nesse primeiro momento não aparece a figura de empresa estatal dependente ou independente. Mas onde elas podem estar? Eu te garanto já isso. As empresas estatais dependentes e independentes estão aqui dentro. Então, não é porque você é uma sociedade de economia mista que você é dependente ou independente. Não é porque você é uma empresa pública que você é dependente ou independente. O critério é outro. Mas eu te digo, as empresas estatais, sejam dependentes ou independentes, você vai puxar elas daqui, das empresas públicas e sociedades de economia mista. Perfeito? E aí você vai ter aqui o seguinte, dentro da estrutura da administração pública, você vai ter os poderes, que são pessoas jurídicas de direito público, as autarquias, pessoas jurídicas de direito público, fundações públicas, direito público, isso dentro da LOA, e você vai ter a sociedade de economia mista e empresas públicas, que são de direito privado. Ou seja, você vai ter dois tipos de espécie de pessoas jurídicas de direito privado que vão estar dentro da LOA. Ou vão estar como empresas estatal dependentes, ou como empresas estatais dependentes, ou como empresas estatais independentes. E aí, o que é uma empresa estatal dependente? Uma empresa estatal dependente é uma empresa controlada, que recebe do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal, ou de custeio em geral, ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. A gente vai chamar esse aumento de participação acionária de AFAC, que é o adiantamento para futuro aumento de capital. Então, no poder público, no âmbito federal, esse aumento da participação acionária tem um nome, adiantamento para futuro aumento de capital, AFAC. Se uma empresa estatal ela recebe AFAC, ela não se torna uma empresa estatal dependente, ela continua sendo empresa estatal independente, mesmo que ela receba AFAC. Ela não se torna dependente, ela continua independente, porque isso é considerado o aumento do capital social. Nos demais casos, se ela receber dinheiro para cobrir despesas de custeio em geral, despesas com pessoal, ou outras despesas de capital que não sejam mediante AFAC, aumento da participação acionária, aí nesse caso, ela passa a ser uma empresa estatal dependente. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de empresas estatais dependentes. Eu quero só pegar alguns casos. A Valec é uma sociedade anônima, certo? É uma SA. Então, é uma sociedade de economia mista. Já, por exemplo, aqui, a empresa de pesquisa energética, pronto, a Embrapa. A Embrapa já é uma empresa pública. Ou seja, eu trouxe dois exemplos para você. Um exemplo de empresa pública, que é a empresa estatal dependente, e uma empresa de sociedade uma sociedade de economia mista, que também é uma empresa estatal dependente. Ou seja, não é porque você é empresa pública que você não pode ser uma empresa estatal dependente. Não é porque você é uma sociedade de economia mista que você não pode ser uma empresa estatal dependente. Você pode ser uma empresa estatal dependente, tanto sendo empresa pública quanto sociedade de economia mista. O importante é você receber o recurso para cobrir despesas com pessoal, com custeio ou outras despesas de capital, a não ser que você tenha recebido esse recurso mediante aumento da participação acionária, que a gente chama no poder federal, no Executivo Federal, como adiantamento para futuro aumento de capital, chamada FAC, é isso. E aí eu trouxe alguns exemplos de empresas estatais independentes no âmbito federal. Você vai ver que no âmbito federal, essas empresas estatais independentes são exatamente os bancos oficiais. E aí um detalhe, as empresas estatais independentes, que são os bancos, aqui não estão todas, só estão algumas,
elas ficam no orçamento de investimento. As empresas estatais dependentes, elas aparecem no orçamento fiscal e seguridade social e não aparecem no orçamento de investimento. Aí você vai perguntar, e como é que eu calculo o orçamento de investimento? Como é que eu calculo o orçamento fiscal e seguridade social? Isso aí serão debatidos na unidade didática 2, não na unidade didática 1. O nosso papel aqui é saber, dentro da estrutura organizacional, quem vai para o orçamento de investimento? Empresa estatal independente. Quem vai para o orçamento fiscal e seguridade social? Administração direta, autarquias, fundações públicas e empresas estatais dependentes. Perfeito? E aí, a LOA 2019, a LDO 2019 para a LOA 2020 diz o seguinte, que é a Lei 13898. Não se aplicam às empresas integrantes do orçamento de investimento as normas gerais da Lei 4.320 para fins de demonstrações contábeis. Ou seja, essas empresas aqui que são as independentes, empresas estatais independentes, elas estão aonde? Na Lei 6.404 de 1976. Ou seja, é a lei das SAs. Então, quem está no orçamento de investimento segue a lei das SAs. Importante, se você é uma empresa estatal dependente, você vai seguir as normas da Lei 4.320, que é a contabilidade pública, e vai seguir as normas da Lei 6.404, que é a lei das SAs. Ou seja, quem é uma empresa estatal dependente deve simultaneamente ter duas formas de contabilidade, a pública e a societária. A pública na Lei 4.320 e a societária na Lei 6.404. Ou seja, não é um bom negócio ser uma empresa estatal dependente. E não é questão de escolha, é questão de necessidade. Perfeito? É isso que eu quero que você entenda também. E aí, continuando, esse gráfico vai ser muito bacana, porque o que é que você está vendo aqui? Aqui você tem as empresas controladas. E aqui você tem as empresas independentes, estatais. Se você é uma empresa controlada, é porque você é uma empresa pública ou você é uma sociedade de economia mista. Ou seja, se eu sou uma empresa controlada, naturalmente eu já sou uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Ou uma coligada desses dois tipos, coligadas de um desses dois tipos de empresa. Aí vem a dica. E como é que eu sou uma empresa controlada e viro uma empresa estatal dependente? Você vai virar uma empresa estatal dependente quando você receber recursos para cobrir o quê? Despesa com pessoal, custeio, capital, exceto a FAQ. Pronto. Seria isso aí. Ou seja, se você receber recursos para cobrir despesas com o pessoal, custeio ou despesas de capital, exceto a FAQ, você passa a ser uma empresa estatal dependente. Ou seja, ser uma empresa estatal dependente é um estágio temporário, que pode demorar alguns anos. Mas a partir do momento que você se torna independente, ou seja, você consegue pagar todas as suas despesas sem a ajuda da União ou com a ajuda da União, dos estados e municípios, mediante a FAQ, você passa a ser uma empresa estatal independente. A empresa estatal independente são as demais, ou seja, não existe o conceito de empresa estatal independente. Você será independente no momento que você não for dependente. Outro ponto importante é que se você é uma empresa estatal dependente, você entra, por exemplo, as suas receitas entram, por exemplo, no cálculo da receita corrente líquida. E ao entrar no cálculo da receita corrente líquida, você infla vários indicadores. Então, pensando numa gestão fiscal conservadora, é bom você dizer que uma empresa estatal dependente apenas se ela realmente for uma empresa estatal dependente. Ou seja, na verdade, você não tem que brigar para ninguém ser dependente ou independente. Você tem que fazer o certo. Se aquela empresa ela estiver precisando de ajuda para cobrir despesas com o pessoal, aí ela vai ser uma empresa estatal dependente. Se aquela empresa não precisa de ajuda, ou se a única ajuda que ela recebe é mediante a FAQ, ela continua sendo uma empresa estatal independente. Ou seja, não existe a questão da torcida. As coisas têm que ser como elas são. O TCU, em 2019, lembrando, a LRF é de 2000, 4 de maio de 2000. Ou seja, 19 anos depois, ainda ter essas discussões sobre empresas estatais dependentes e independentes,
E aí houve um acordo do TCU que deu uma luz para esse posicionamento, que é o seguinte: foram selecionadas aqui 5 empresas: Infraero, Serpro, Pré-Sal, Petróleo, Hemobras e Companhia de Docas do Ceará. Desses 5 aqui, houveram em 3 situações, em 3 anos, a Infraero seria considerada dependente. A Companhia de Docas, em um ano, foi considerada dependente. E por quê? Por que você considerou que ela foi dependente durante 5 anos, pelo menos um ano? Porque, com certeza, na visão do TCU aqui, o fluxo operacional, se usou aqui a demonstração dos fluxos de caixa, pela parte financeira, se demonstrou que aquela empresa, o fluxo operacional dela foi negativo. Se o fluxo operacional dela foi negativo e ela recebeu recursos da União, é lógico que aquele recurso da União foi usado para pagar despesas do fluxo operacional. E ao pagar despesas do fluxo operacional, o TCU, nesse acordo, considerou que ela passou a ser uma empresa estatal dependente, ainda que seja temporariamente. No outro ano ela voltou ao normal. Então, moral da história, esse acórdão, eu disponibilizei ele no material. Esse acórdão, você tem um resumo dele aqui, o que é que ele considerou. Mas o mais importante é que você não pode elaborar a LOA e está com dúvida se determinada empresa é dependente ou independente. Você tem que ter segurança total. Então, a minha dica é: se aquela empresa está recebendo recursos da União, ou do Estado ou do município, para cobrir despesas com o pessoal, despesas de custeio, é sinal que ela já virou dependente. E aí você vai incluir ela no orçamento fiscal e seguridade social. Se ela receber a FAQ, que pode ser a mesma metodologia da União, beleza. Mas mesmo a FAQ, se você aplicar a demonstração dos fluxos de caixa e o fluxo operacional das atividades, o fluxo das atividades operacionais for negativo, e aquele recurso da União, do Estado ou do município for preponderante para cobrir despesas do fluxo de caixa das operações, é um outro sinal que não está na LRF, mas que o TCU entende dessa forma, que aquela empresa também é dependente. E aí, meu amigo, você joga ela como empresa estatal dependente. Lógico, essa é uma orientação técnica. Nem sempre a técnica prevalece sobre a política. É outra coisa também, porque às vezes você dá o status que determinada empresa passou a ser dependente, pode prejudicar essa empresa em várias coisas, mas a gente não tem que estar preocupado só com isso. A gente tem que estar preocupado dentro da área técnica com o que é técnico e deixa os políticos decidirem o que for político. Perfeito? Então seria isso aí. E aí a gente está vendo aqui, por exemplo, o exemplo da Infraero, que teve 3 anos que o fluxo foi negativo. 2013, 2014, 2015. Então, nesse caso, ela seria dependente nesses outros anos, deixando de ser dependente em 2016 e 2017. E aí, importante, na União tem uma seguinte orientação: as empresas estatais federais dependentes do Tesouro estão impedidas de distribuir participação nos lucros dos seus resultados aos empregados no termo da Resolução CCE 10 de 1995. Isso é interessante. Se uma empresa ela já é dependente, se uma empresa está precisando de ajuda e ela ainda assim resolve distribuir lucros, participação nos lucros para os seus empregados, não faz muito sentido, porque ela já está precisando de ajuda. Então, na verdade, você estaria usando a FAQ ou alguma despesa da União para pagar, além de pagar o salário dos funcionários, pagar bônus. Não faz sentido. No âmbito federal, isso é proibido. Perfeito? Acórdão TCU 937/2019, que é esse acórdão que eu acabei de falar. Foi dado o seguinte comando para a coordenação de governança das empresas estatais: desenvolva a ferramenta no CIESH que verifique de forma automática e para todas as empresas estatais não dependentes, ao final de cada exercício, se houve utilização do aporte de capital para despesas correntes ou operacionais. Porque se isso tiver acontecido, essa empresa ela deixa de ser independente e passa a ser dependente. Se ela passa a ser dependente, ela deve ser incorporada no orçamento fiscal e seguridade social. Conclusão: deve-se buscar verificar os benefícios em se manter uma empresa estatal dependente. Manter, que eu digo, é não privatizar mesmo, ainda até mais longe. Vale a pena manter essa empresa sendo independente? Às vezes vale, porque apesar dela estar dando prejuízo, ela atua na área estratégica. E o governo federal, estadual, municipal, não pode abrir mão daquele setor estratégico. Pode acontecer. Nesses casos, não pagar participação nos lucros, não pagar acima do teto do ente público, não utilizar o aporte de capital para cobrir despesas correntes ou operacionais. Nos demais casos, que não se verifiquem benefícios da estatal, privatizar ou encerrar suas atividades e lidar com o passivo. Beleza, pessoal? Então, encerramos por aqui.
Então, o ponto mais importante dessa aula é você ter elementos técnicos, e a gente passou por eles, para determinar se uma empresa é estatal dependente ou independente, porque isso impacta diretamente o processo de elaboração da LOA. Encerramos por aqui, até a próxima, fiquem com Deus.